Oi, gente, tudo bem? Já tava sentindo falta de fazer aqui o nosso encontro semanal, hein? Então, teve esse pequeno hiato aí no nosso canal, por questões de ter me enrolado mesmo, né? Com questão profissional. Mas estou de volta para a gente poder dar prosseguimento ao nosso Clube do Livro. Então, já sabe, né? Pega aí o seu café, o seu biscoito, senta aí no seu sofá bem confortável, numa cadeira confortável, porque hoje vamos voltar em grande estilo com um livro muito legal. Então, bora pro vídeo. Então, gente, o livro de hoje foi a primeira sugestão que a gente recebeu aqui no canal, feita pela Nilza, que é a prima da minha mãe, né? Ela pediu pelo WhatsApp, porque ela sempre acompanha aqui os vídeos do canal. É um livro que já foi adaptado algumas vezes para televisão e para cinema. Se eu não me engano, tem até uma série inglesa com vários atores famosos, até aquele que faz o Newt Scamander, faz um dos papéis principais. É um livro que quando eu jogava assim a um grupo, né, que eu participo de leitores, sempre rola aquela pergunta, né? Qual livro você está lendo atualmente? Eu falava esse livro, as pessoas ficavam, nossa, esse livro é demais, esse livro é isso, esse livro é aquilo. É um livro que, pelo que eu vi, tem uma gama muito grande de fãs. É realmente uma história muito interessante, apesar de ser um livro bem tijolão, né, grande. Eu até vi, né, por curiosidade na internet, que existe o volume único, que foi esse que eu li, e também existe, acho que uma divisão em 2 volumes, porque ele tem quase 1000 páginas, o volume único desse livro. Mas são quase 1000 páginas que você fica preso do início ao fim, porque é impressionante, realmente, todas as nuances da história são muito interessantes. Já leu, sabe do que eu estou falando. E o livro é Os Pilares da Terra. Eu li na versão de e-book, então tá aqui no meu Kindle. O autor é o Ken Follett. Você encontra também a versão impressa, né? Acho que a editora é a Rocco. Então, Os Pilares da Terra. Como eu falei, não é à toa que realmente tem uma legião de fãs, porque é uma história que prende. No primeiro momento eu pensei, nossa, quantas páginas, né? São quase 1000. E fiquei pensando, nossa, como será essa história para render um livro tão longo? Mas a verdade é que você fica preso do início ao fim na trama, e a trama realmente precisa dessa quantidade gigantesca de páginas, porque conta a história, assim, passa em algumas gerações, né? São vários personagens principais, não existe um personagem principal. São histórias totalmente entrelaçadas. E passa, né? Algumas gerações. Então, realmente, e tem muita história para contar ali. O autor é muito rico, né? Nas reviravoltas. É um livro que você, assim, cada página é uma surpresa, uma reviravolta, uma coisa legal. Às vezes você consegue prever o que vai acontecer, às vezes não. E é um livro que se passa na época feudal, lá, medieval, na Inglaterra. Justamente naquele período onde existe uma guerra civil tensa, porque 2 reis, né, na verdade, acho que ela era chamada como Imperatriz Matilde e o rei Estevão estavam brigando pelo trono da Inglaterra. E cada hora, né, eles estavam em guerra, e cada hora um conseguia pegar o poder, e conclusão, uma situação de total instabilidade institucional ali. Então o povo ficava ali patinando, né? Um dia o rei Estevão falava que fulano era dono da fazenda tal. No dia seguinte já não era mais o rei Estevão, era a rainha Matilde. Então já não estava mais valendo os decretos do rei Estevão. E aí muitas pessoas se aproveitavam dessas situações, porque estava uma terra sem lei. Então
Durante, né, o decorrer da história, né, os personagens maus, e vou te contar, como tem personagem mau e como é mal. Acho que esse livro tem o pior personagem que eu já vi na minha vida em um livro até o momento, que é o tal do William, que depois ele vira o Conde de Tyrion. Mas ele é péssimo, ele é uma péssima pessoa. Aquela pessoa que você nunca ia querer cruzar com ele na vida. Então eles se aproveitam para poder saquear as cidades, para poder cometer vários crimes, tocar o terror mesmo. E é um cenário assim que o povo muitas vezes tem que se defender sozinho. E é meio que nesse turbilhão de coisas, né, que se passa a história. Tem vários personagens principais, como eu falei. Tudo começa lá contando a história do Tom Construtor, que ele é um homem, né, como ele é conhecido, Tom Construtor. Ele constrói casas, ele é mestre, né, de obras, ele faz plantas. E a grande menina dos olhos dele é construir uma catedral. E ele deixa de oferecer uma estabilidade para a família justamente por causa desse sonho. E ali no início do livro é muito voltado para a família dele, a luta, né? Porque começa a faltar emprego, começa a faltar comida. Nessa época era muito fácil uma pessoa morrer de fome ou de frio, porque não tinha um lugar para habitar e não tinha comida. E aí, a partir desse momento, ele começa a viajar, tipo um nômade, porque ele não consegue encontrar emprego em lugar nenhum. E ele estava construindo uma casa, né, uma grande casa, para o conde William, né, que na época nem era conde, nem sonhava em ser conde, porque ele ia casar com a Aliena, que era filha do conde, né, na época. Só que ele é horrível, né? E aí a Aliena, que ela sempre teve um pouco também nariz em pé, ela não quis aceitar aquele casamento porque ela enxergava que aquele cara ali não ia render para ela, digamos assim. E aí ela convence o pai dela, o conde, a desfazer essa promessa de casamento, e o William fica com um orgulho totalmente ferido, e daí surge uma sina na vida dessa menina, porque ele cisma com ela, ele é completamente cismado com ela e passa a persegui-la, né? Tanto que ele consegue até, ele e a família dele, os pais, conseguem até tomar, né, o condado do pai da Aliena, e aí coisas horríveis acontecem ali na história. A Aliena, ela acaba, né, perdendo o título de filha de conde, né? O pai dela acaba se ferrando ali na história e perde o título de conde, ela já não vive mais no luxo, então ela tem que aprender a se virar, né? E ela tem o irmão também, que é o Richard, que não é um dos piores personagens, mas também não é lá aquela coisa, né? Tem defeitos consideráveis. E no início da história eles vão migrando, vão acontecendo várias coisas, até todos os personagens se encontrarem, né? Ter como cenário da história o priorado de Kingsbride. E nesse meio tempo também tem a questão do prior Philip, né? Que ele era o prior do mosteiro St. John in the Forest. Quando ele vai levar uma mensagem para o bispo de que estaria ocorrendo uma traição contra o rei Estevão, que na hora era o que dominava ali a história, ele acaba entrando ali num jogo político, apesar de que o Philip, ele não tem, né, ele é uma pessoa, visivelmente no livro, ele é meio que tragado por algumas questões políticas, mas ele é uma pessoa que ele tem um senso de justiça e uma determinação muito, muito clara na cabeça dele do que ele quer fazer, que é melhorar as coisas da igreja, melhorar a vida das pessoas. Então ele é meio que arrastado, porque ele é sempre visto como um grande líder por várias pessoas.
justamente porque ele é uma pessoa muito proba e ali em Kingsbride as coisas andavam muito mal. Então ele acaba se tornando, por um jogo político ali, o prior de Kingsbride. E aí que começam realmente os problemas dele. E como eu falei, todas as pessoas acabam se encontrando de alguma forma, né, todos os personagens, e interferindo, né, na vida uma das outras. O que no início do livro um personagem X fez, lá no final do livro, esse X vai influenciar no personagem Y. Então é uma história muito bem costurada. Você vai passando as páginas pensando. Eu não vou. Primeiro, porque é muita coisa para falar. Como eu falei, são muitas gerações, eu não quero estragar a sua leitura também. Segundo, que são muitos fatos, né? São muitos anos. Eu não vou descer a minúcias, né, aqui, para não dar nenhum spoiler muito significativo, né? Mas é uma história que me chamou a atenção, essa história que é muito bem costurada. O desencadeamento dos acontecimentos é muito preciso, assim, é muito legal. É como se você estivesse realmente vendo um trecho da história. É uma leitura muito agradável. Eu achei legal, assim, de todos os livros que eu leio, eu sempre tento tirar algumas coisas, né? Algumas lições, enxergar um pouco além, ver o que o autor está querendo dizer, porque por mais que pareça, entre aspas, tá, gente, só uma história, nunca é. Sempre a pessoa que escreveu, ela quer passar uma mensagem para você. E eu achei legal, principalmente no final, nas questões da Aliena, eu achei a história dela muito, muito, muito legal. De questões de como a gente tem uma visão equivocada da vida quando a gente é mais novo, e aí depois a gente vai adquirindo experiência e as coisas, a gente vai sendo conduzido, né, pelas coisas que acontecem na vida e vai aprendendo, quem realmente quer aprender, porque se você ler esse livro, vai ver que tem personagens que eles não aprendem, eles escolhem, eles acham que as coisas aconteceram porque as outras pessoas são ruins e eles têm que ganhar sempre e eles não evoluem nada. Eles começam o livro de um jeito e terminam do mesmo jeito ou pior. E tem personagens como a Aliena, como o Prior Philip, como o Jack também, que é um personagem muito importante na história, que eles têm uma evolução tremenda. E assim, eu enxergo muito as pessoas na vida real assim, né? Tem gente que evolui, tem gente que fica parado. A diferença entre uma e outra é justamente a escolha, se você quer evoluir ou não, né? A linguagem é tranquila, não tem muitas palavras difíceis. Talvez, se você tem um vocabulário mais curto, você precise ver o dicionário uma vez ou outra durante o livro, mas nada exorbitante. Se você gosta de mundo medieval, batalhas, questões históricas, você vai curtir esse livro com certeza. Então, se você curte essa vibe, numa primeira leitura ou primeiras leituras, apesar da grande quantidade de páginas, eu acho que você vai curtir porque realmente é uma viagem. Eu gosto desse tipo de tema e realmente é uma viagem. É muito, muito, muito legal. Agora, se você é mais sensível a temas como violência, guerra, crimes em geral, melhor não pegar essa leitura, ou então pegar com um pouco de ressalva, porque realmente tem várias cenas violentas durante o livro, cenas de crimes, incendiando a aldeia, assim. E o autor assim, descreve com grande riqueza de detalhes. Então, se você é um pouco mais sensível, talvez não seja o livro para você. Ou então você dá uma olhadinha, se você se sentir não muito à vontade, aí você escolhe uma leitura mais apropriada. Mas, se você não é tão sensível, apesar de não gostar, eu recomendo, porque é realmente um livro que eu acho que você deveria ler pelo menos uma vez na sua vida, porque é realmente muito, muito legal. E eu acho me chama muita atenção também o fato do autor sempre situar o acontecimento, né, do livro, ali, dos personagens, fazendo um link com um acontecimento histórico da época. Eu achei isso, assim, maravilhoso. Achei muito bom mesmo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado.
Esse é o livro da semana. A partir de semana que vem, dessa semana e da semana que vem, né? Eu vou regularizar aqui a postagem no canal. Não esqueçam aqui, ó, segue aqui, ó, no Instagram, @lina_lopo. Fiz um TikTok também para postar lá, que é @linalopo, vou colocar aqui. Se inscreva aqui no canal para acompanhar o que a gente está postando. Dê a sua sugestão, que a gente com certeza vai fazer uma resenha dos livros que você sugerir aqui. Não esqueça de deixar seu comentário, seu feedback é muito importante, tá bom? Então, beijo e até semana que vem. Tchau!